Saudações, seja muito bem-vindo, eu sou Fábio Carneiro e vamos lá falar de Neuvin mais uma vez, né? Bom, eu já estou há alguns dias pesquisando, lendo bastante artigo que eu encontro por aí a respeito da atualização do Neuvin, cuja versão é 0.5, né? 0.5 foi quando foi implementado o suporte à linguagem Lua, né? Bom, resumidamente, a linguagem Lua é uma linguagem brasileira que foi escrita em poucas linhas de C, é uma linguagem extremamente rápida, fácil de você trabalhar e é bem legal, você pode usar em diversas áreas diferentes, tá? Você pode usar em desenvolvimento mobile, jogos, um monte de coisa mesmo, tá? É uma linguagem assim, maravilhosa que infelizmente nasceu em berço verde e amarelo e a gente não dá valor, a verdade é essa, né? Mas sem me aprofundar muito nessa questão, o Neuvin, por sua vez, é uma versão assim melhorada do Vim. E a partir da versão 0.5 foi implementado isso daí. Agora eu não sei afirmar com exatidão se foi implementado porque o Vim já estava sendo implementado e já aproveitaram, ou se é uma coisa que foi implementada no Neuvin e no Vim estão implementando também, mas você pode usar nos dois o conceito de usar o Lua, né, a linguagem Lua, a favor da configuração do Neuvin, tá? Eu vou falar meio que por cima, porque eu não me aprofundei muito no contexto geral do porquê e como surgiu essa implementação, mas eu vou falar para vocês um pouco a minha experiência, né? Eu encontrei muita coisa aí na internet, como configurar, como você entrar mais a fundo, como até mesmo algumas dicas com meia dúzia ali de comandos, você já consegue deixar ele tudo personalizado, cheio de plugins, tá? Eu me propus a incumbência de tentar recriar uma configuração que eu já tenho, que no caso é essa daqui. Esse aqui está no meu repositório do GitHub, né? Esse aqui é o meu arquivo de configuração aqui que eu costumava usar bastante, tá? Tanto no Windows, no Linux, no Chrome OS. Então eu tentei recriar a maior parte dessa configuração aqui usando esse conceito da linguagem Lua. Eu não fiz essa completa imigração, né? Essa completa migração, na verdade, né? Eu mudei algumas coisas, vou passar para vocês o que eu mudei, o que eu precisei fazer e o que eu acho até esse presente momento. Eu me privei de procurar caminhos mais fáceis para fazer essa implementação, porque sabe como é que é, né? Quando a gente é programador, a gente quer entender como que a coisa funciona e não só sair fazendo Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Então, esse aqui é um arquivo que eu mesmo criei e eu me baseei nele, tá? Eu tô aqui com o terminal do Windows aberto, certo? E eu vou mostrar mais ou menos do que se trata aqui, mas apesar de que eu estou usando o Windows, que é o único sistema que a minha máquina aceita, né, de bom grado, não que eu não consigo rodar Linux, né? Eu tenho Arch instalado aqui, mas a performance que esse meu computador tem com Windows é outra, mesmo eu tendo instalado Arch no SSD, tá? Acredite, meu computador é Nutella. Mas, sem mais enrolação, existe uma pasta no Windows. Se você não conhece o Windows, ou se você conhece, né, ou você conhece um pouco de Windows e Linux, enfim. Dentro do Linux temos a pasta .config, né, que é onde a gente mantém algumas configurações, inclusive o diretório nvim, que é onde fica os arquivos, né, de configuração do Vim. Fica basicamente nesse caminho na maioria em todas as distribuições Linux, né, que é .config dentro da sua home, né, eu estou aqui dentro da minha home, como vocês podem ver. Então, .config, nvim, config.vim seria mais ou menos para a gente ter acesso, né, às nossas configurações do Neuvin. No Windows a gente tem a pasta que é o AppData, né, onde fica armazenado tudo. Só que aí a gente precisa, para acessar esse carinho, então é cd, appdata local, tá? Então appdata local é como se fosse o .config do Linux. E aqui a gente tem os nossos diretórios de configurações. Ele tem NVIDIA, inclusive um diretório GTK, Eclipse, entre outras coisas, tá? O pip do Python. E temos ali a pasta nvim, né, que eu precisei criar. Essa aqui é nvim data, é outra coisa.
esse nvim seria a pasta nvim do Linux que você faz dentro do .config, tá? Muito bem. Então aqui tem alguns arquivos que eu já pré-configurei, tá? Criei uma pasta teste ali, joguei um arquivinho ali dentro. Eu fiz alguns testes, eu zerei, eu reconfigurei tudo de novo, voltei do zero e fui para frente, para trás e fiquei nessa até chegar no ponto que eu tô agora. Eu tô fazendo todo esse rodopio para ficar bem explicado, para ficar bem nítido o que tá rolando aqui para vocês e passar a minha experiência, certo? Eu costumo fazer esse tipo de configuração. Eu tenho meu arquivo init.vim e eu vou criando outros arquivos .vim, especificando exatamente o que eu quero que esses arquivos sejam responsáveis por conter dentro deles. Então esse arquivo method estão os métodos que eu quero que o Vim tenha. Então, por exemplo, se eu aqui no Windows digitar type method.vim, eu tenho aqui um método que eu criei aqui dentro, uma função em Vim script mesmo, tá? Simples assim, só para fazer uma compilação de arquivo.c, né, usando o GCC, né, que eu só fiz uma parte da implementação. Eu tenho uma implementação um pouco mais completa no Arch, então fiz uma implementação parcial aqui, tá? Então só para você entender mais ou menos o que está acontecendo, eu chamo o GCC, como parâmetro passo uma string. Se essa string for igual a CLI, ele vai executar o meu programa sem nenhuma diretriz de compilação, a não ser o básico do básico, certo? Beleza. E tem o meu init.vim, né? Tá aqui toda a minha configuração, né? Com certeza você não deve estar entendendo nada, eu vou abrir pelo NeoVim, vocês vão entender melhor. Então, deixa eu ir lá. Aqui no init.vim, é o init.vim básico que a gente tem a linha de acesso ao arquivo de configuração do Vim mesmo, tem do NeoVim no caso, né? Então eu tenho algumas configurações que eu fui fazendo e depois eu fui comentando, como por exemplo aqui a tecla source para poder recarregar as configurações do meu arquivo init.vim e tudo mais. Aqui no Windows, eu precisei configurar muitas coisas, inclusive, deixa eu abrir aqui. Eu fiz uma lista aqui dos requisitos que eu precisei. Deve ter faltado alguma coisa nessa lista, mas não tem importância. Então, o que eu precisei aqui no Windows, que não é muito diferente do Linux, a diferença é que no Linux já tem algumas coisas, como por exemplo, gerenciador de pacote. Para o Windows eu instalei o Chocolatey. Para poder instalar a versão 0.5 ou mais recente do NeoVim, eu precisei usar aqui o NeoVim, né, menos pré, que seria uma pré-release, vamos dizer desse jeito, vamos colocar dessa forma. Para poder instalar os plugins, nesse caso eu usei os plugins do VimPlug, só que tudo controlando através do Lua. Vocês vão ver mais ou menos o que eu fiz aqui, né? Então, o Git para poder fazer a instalação dos plugins, né, pelo VimPlug, que ele usa os repositórios do GitHub. Python 3, né, porque eu preciso do pip para poder instalar o pinvim, para poder, né, o pyvim, para poder ter recursos no meu Vim, para que ele possa usufruir dos plugs escritos em Python, tá? Né, como eu especifiquei aqui, ó. Em seguida, para um melhor conforto aqui para o meu manuseio, o Windows Terminal, né, que ele tem uma melhor, vamos dizer assim, um emulador um pouquinho melhor. Então, bem resumidamente, bem no básico do básico, assim, o requisito mínimo para você poder configurar o que eu fiz aqui: Chocolatey, o NeoVim, Git, Python, pip, pinvim e o Windows Terminal. Pouca coisa. Então aqui, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu fiz aqui. Aqui eu precisei fazer uma variável global, a gente passa o parâmetro o G2 pontos aqui, que é Python 3 underline roast underline prog. É uma variável interna do NeoVim, e eu passei por extenso aqui todo o caminho até o interpretador do Python para que eu possa fazer funcionar, tá? Então se eu colocar o check health aqui para ele poder dar um resumo de como que está a configuração do meu Vim. Então tá aqui uma versãozinha tá certa, né? Complete source, e aí por aí vai. Esse snippet source eu ainda não configurei, que é o snips no caso, eu vou configurar isso depois.
e por aí vai, tá? E aqui no caso o Python 2 não está configurado, mas o Python 3 aqui, ó, no caso do provider, que é um item opcional, já está configurado, e aqui ele já está dizendo pra gente, a using, o que eu estou usando, né? Que é o Python 3, né, ROSprog, e o caminho do meu interpretador, o executable, que ele já colou o mesmo caminho, tá? Então aqui ele dá a versão do Python, a versão do PyVim, certo? E o virtualenv aqui. O restante não está configurado, que é o Python 2, que é o Ruby, o Node.js e o Perl. O Perl eu ainda não configurei ainda, tá? Apesar de que aqui, né, ele tá apenas como warning, ou seja, ele tá configurado, né? Ele é o mínimo que eu vou precisar até aqui, é o Python, PyVim, né? virtualenv, né? Então, isso aqui é só para vocês verem o básico do que eu preciso para tudo funcionar. Então, muito provavelmente, se esses itens estiverem ausentes na sua configuração, não vai funcionar. Então, aqui eu criei algumas configurações básicas, eu setei uns valores para algumas variáveis globais aqui pelo NeoVim, né, o SuperTab. Isso aqui é bobeira. Configurações básicas. Aqui embaixo, eu tenho todas as configurações aqui dos plugins, né? Usando o Vimplug, tudo no modo tradicional. Aqui, ó, em runtime, aqui eu tenho o carregamento. Aqui eu tô colocando aqui o lspconfig, que eu estava testando umas configurações que eu achei. E aqui esse runtime aqui, recebendo como parâmetro methods.vim. É basicamente como se eu estivesse importando, né, esse arquivo aqui onde tem aquela função do GCC. Então, se eu fosse chamar ela, eu usei call, né, para chamar uma função, G maiúsculo, GCC. E ele eu passo entre parênteses, né, CLI. E aqui ele já entra no comando, só que ele não vai compilar, obviamente, né? Então, tá funcionando ali balinha, só para mostrar para vocês. Aqui, para que eu consiga, né, no modo tradicional, fazer implementação através do arquivo .lua, eu preciso fazer exatamente isso daqui. O lua require, entre parênteses, eu passo como string para esse método o init, que é o arquivo .vim que eu quero, certo? Eu também posso fazer uma outra chamada da função diretamente aqui, ó, igual eu comentei aqui, ó. Por exemplo, eu vou descomentar só para mostrar para vocês aqui. Então aqui, ó, é como se eu tivesse, como posso dizer, é como se eu estivesse definindo uma instância de um arquivo para a entrada do interpretador Lua, né? Estou direcionando por exemplo, assim, que me fugiu o termo agora, me fugiu o termo. Mas é como se eu estivesse redirecionando um conteúdo de um arquivo até a palavra-chave EOF em maiúsculo para o interpretador Lua. E tudo que tiver, né, desse sinal aqui de redirecionamento, que é menor, até aqui, que é o EOF em maiúsculo, que eu determinei que seria isso, ao lado desse sinal né, menor, tudo que tivesse entre esses dois EOF aqui seria redirecionado para o input, né, para o std no interpretador Lua. Então, nesse caso, sempre que eu abrir o meu NeoVim, ele vai carregar isso daqui e ele automaticamente vai printar ali, ó, hello from Lua. Então, só para vocês verem funcionando, ó, ele aparece impresso aqui embaixo. Então, se eu quiser mudar alguma coisa aqui, como por exemplo, bem-vindo ao meu canal. Inscreva-se, certo? Então vou salvar, vou iniciar meu NeoVim de novo e assim repete aqui, né, a mensagem. Então, por exemplo, isso aqui é o padrão, o básico. Se dentro do meu arquivo do Vim, do Vim Script, eu quisesse fazer implementações do Lua direto no meu arquivo sem fazer nada de arquivo externo, eu posso usar esse método aqui. Então, se eu tivesse mais arquivos
para importar e eu quisesse que fosse importado através do Lua, eu faria desse jeito aqui. Um outro jeito aqui, e tem essa outra linha aqui do Lua Require, para que ele é como se eu estivesse importando um módulo Lua, e toda vez que eu fosse carregar aqui o init.vim, ele vai carregar o arquivo, que no caso é o init aqui, só que .lua, tá? Então, espero que tenha ficado claro essa parte, para você poder instanciar, fazer o carregamento de um arquivo .lua e poder implementar tudo que você configura nele. Você necessita dessa instrução aqui, né? Lua require, né, desse método. Aí você passa como parâmetro aqui, em string, o nome do arquivo que você vai, né, vai usar como configuração, tá? Aqui é basicamente isso, não tem muito segredo. Então eu vou sair. Eu fiz uma pasta chamada Lua, então perceba que eu não passei como parâmetro, eu não passei na string ali do método require Lua barra init, eu apenas coloquei init, eu não preciso da extensão .lua. Então tudo que tiver dentro da pasta Lua, que é essa pasta aqui, ó, tudo que tiver dentro dessa pasta aqui, eu não preciso especificar o caminho, eu só uso o require aqui como interpretador Lua. Por exemplo, eu poderia fazer assim, Lua, print, curta o vídeo, tá? É a mesma coisa, eu tô chamando o arquivo pelo interpretador Lua. Eu tô fazendo todo esse rodopio, toda essa explicação minuciosa, o porquê do porquê, o que é isso, aquilo. Primeiro que eu tô com sono, segundo que é o único momento que eu tô tendo para gravar. Terceiro, que vocês não vão achar nenhum tipo de vídeo, pelo menos até agora, explicando todos esses detalhes que, por mais que seria confuso, por mais que esteja sendo confuso, acredite, pedem muito para trazer essas informações para vocês. Tá, então vamos para dentro da pasta Lua. E aqui dentro eu tenho meus arquivos, né? Eu tenho o init.lua, que é o arquivo que seria, no caso, o substituto do init.vim. Não é substituto porque é importante, no meu caso eu estou usando os dois. Que a gente vai ver ele agora. Então tá aqui, eu estou fazendo todo documentadinho, balinha, para quando estiver pronto eu vou colocar no GitHub aí. Vocês usam para estudar, para aprender a fazer como um bom programador em Vim ou Vim deveria fazer, certo? Todas as modificações eu vou fazendo aqui, certo? Então, beleza, aqui em require, olha só, é a mesmíssima sintaxe lá do init Vim. A diferença é que eu não preciso, como prefixo, colocar Lua, porque no init Vim eu estava especificando que esse require aqui, ele vai ser interpretado pelo Lua. Aqui eu não preciso, eu estou dentro do arquivo Lua, então essa redundância não tem necessidade. Então eu só coloco require e como parâmetro eu passo a string correspondente, condizente com o nome do arquivo .lua, que eu quero que ele recarregue, que ele carregue, que ele, né, importe, que seja. Mas eu não preciso da extensão, apenas o nome do arquivo. Então, beleza. Aqui tem vários conceitos, tipo, dos métodos built-in do Lua, que eu não vou trazer de cor agora. Mas, por exemplo, .o é uma coisa, né? Aqui no caso, se eu fosse para eu setar o esquema de cores puxado para o dark no NeoVim, eu só colocaria background recebe dark. Aqui eu coloco vim.o.background recebe a string dark. Outra coisa aqui também, ó, configuração de esquemas de cores, né? Que eu coloquei comentário aqui, ó, vim.cmd é quando não temos implementação em Lua. Então tem muita coisa ainda que não está 100% implementado para Lua, para a linguagem Lua, não foi para o espaço não. Então aqui, por exemplo, aqui é como se eu estivesse criando um objeto em JavaScript, né? E estivesse jogando ali tudo que eu quero que aquele objeto seja composto. Aqui no caso eu uso esses dois sinais aqui, e aí eu posso fazer a mesma instância, que é a mesma chamada do vim.cmd, eu fazer vários comandos internos do Vim. Por exemplo, aqui tem uma redundância, ó. Esse aqui
é para substituir o set, ó. Set background, recebe dark, e aqui em cima é como eu chamaria diretamente pelo Lua, tá? Deixei essa redundância, para corrigir é simples, só comentar, 2 sinais de menos ele comenta. Então aqui no meu vim.cmd eu estou usando as built-in do Lua, o método de comando, chamada de comando do Vim. É como se eu estivesse chamando o interpretador do Vim Script, sabe? E ali eu estou passando ali todos os argumentos que eu quero, que no caso é setar o color scheme, que é o code dark, e setar aqui o background, ele vai ser com parâmetro dark, tá? E aqui, ó, esse vim.apt é como se eu estivesse digitando o set no Vim Script. É vim.apt.tabstop, vim.shiftWidth 4, tá? Deixa eu só ver se tem um negócio aqui. Tem algumas coisas que eu não... Cursor line, né, tal. Pronto, tá vendo? Eu ativei o cursor line, ó, set cursor line. Como que a gente interpretaria isso daí? Eu vou até fazer isso aqui agora, ó. Destaque da linha sobre o cursor, tá? Então vamos tentar implementar isso daqui, ó. Vim.apt cursor, qual que era o parâmetro? Eu esqueci agora. Ó, cursor line. Cursor line. Eu vou só setar, só vou colocar assim. Vocês vão ver o que acontece aqui, ó. Já me deu um erro lá. Ele disse que foi... Ele disse que estava esperando, né? A expectativa era que tivesse um sinal de atribuição próximo de Vim, né? Beleza. Ó, já perdeu várias configurações. Então, cada erro sintático aqui, erro de semântica aqui na escrita, que seja, não vai funcionar. Então, beleza, mas poxa, Fábio, você jogou isso no comando lá, direto do interpretador do Vim Script e funcionou. Por que aí não vai? Porque aqui é diferente. Aqui a gente tem que usar, quando a gente manda o set e o nome do que a gente vai setar, no caso aqui o cursor line, a gente tem que tratar como um valor booleano. Então ele tem que receber um valor booleano, seja ele false ou true. Ó, nem o autocomplete está indo. Então aqui no caso eu vou dizer que ele vai receber o valor true. Salvar, voltar, e agora já está tudo funcionando, ó. Inclusive o destaque de linha, tá vendo? Então aqui, ó, a gente já pode vir aqui. Que dia que é hoje? Hoje é dia 20. Ó, tô 2 dias sem editar isso daqui. Então vamos colocar aqui assim, ó. Data de modificação. Ó, 20. Inclusive, se você quer ser um programador em JavaScript, recomendo que você tenha todo esse capricho de colocar certinho o que você está implementando, a data, que isso separa os scripteiros de programadores de verdade. Então, adicionado a função, adicionado recurso, como é que é mesmo? Fugiu da cabeça agora. Caramba, me deu um branco. Aqui, ó. Recurso de destaque de linha sob... Ó, respeito espaço aqui, ou cursor do editor. Pronto, mais uma implementaçãozinha feita aqui, ó. Certo? Então tá aqui, ó. Vamos ver se tem mais opções aqui, ó. Set cursor line, opt, buff. Eu tinha umas configurações que eu não vou lembrar agora,
Aqui, ó, cursor line. Tá vendo? Aqui vocês vão, é só dar um 2.h, a função que vocês querem, vocês dão uma pesquisa aí, vocês conseguem colocar. Aqui no caso, esse buff, o que ele faz? Ele é um alias para dois valores, o line e number. Né? Então aqui number. Ah, tá. Screen line. Aqui no caso vai mostrar só a linha, né? E aqui o número também. Tá, então vamos colocar aqui set cursor line opt line. Ó, agora ele não tá iluminando aqui, ó, o número, tá vendo? É só a linha. Então a gente pode vir aqui agora, ó. Cadê? Então olha só, mais uma coisa que a gente pode implementar, tá? Destaque da linha sobre o cursor apenas. Exclui os números de linha. Então a gente pode colocar aqui, ó, vim.apt. Opa. Cursor line opt line. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Olha lá, não funcionou. Ou funcionou. Ah, ele não funcionou o número ali. No caso tá certo, né? Vamos ver se será que assim funciona? Já não funcionou. Então tem algumas coisas que não vai funcionar. Então, por exemplo, aqui, como que a gente pode corrigir isso daqui? Vamos usar o vim.cmd. Então, ó, vim.cmd. Vamos ver se assim vai. Não foi. Nenhuma cor correspondente ao OPT. Cursor line opt. Será que eu escrevi errado isso aqui? Não tô boiando. Cursor line opt line. Tá certo. Ah, mas aqui o burrão aqui colocou errado, ó. Opa. 7. Show. Agora foi, ó. Deixa eu só organizar isso aqui. Mais uma implementação. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui, por mais enrolado que seja, para vocês entenderem de fato como que tá funcionando o rolê aqui. Aqui, ó. Como eu já tenho uma data especificada, eu vou fazer isso aqui, ó. Adicionado. Configurado destaque de linha apenas para as linhas, não marca, né?
Tá, isso que eu tô fazendo aqui é mais para vocês aprenderem mesmo. Depois que eu colocar no GitHub, vocês mudam o que vocês quiserem, tá? Então aqui tem muitas configurações que vocês vão fazendo diretamente com Lua, né? Aqui eu tô fazendo o básico do básico. Como vocês podem ver aqui, atribuindo um valor numérico, né? Ou um valor booleano. Então a gente tem aqui como executar os comandos direto do Vim. Como quando no caso... como set background dark ou cursor line up, que é line, né? Então sempre quando tiver uma função, um parâmetro ou uma configuração assim, né? Do Vim script, que ele por obrigação ele tem que receber um valor específico direto do built-in do Vim script. Eu recomendo que você use o vim.cmd e faça como eu fiz aqui, tá? Até você pegar um esquema aí como que faz ele 100% em Lua e tudo mais. Esse aqui é o arquivo principal. O arquivo de bytes, vamos lá. Esse arquivo de bytes que eu criei é para colocar todos os atalhos que eu quis, ou que eu quiser, né? Eu não sei se quiser tá certo, acho que é querer, né? Querer é mais correto. Então, por exemplo, como é um arquivo Vim, você tem que saber... como é um arquivo Lua, você tem que saber programar em Lua. Por exemplo, aqui, ó, quando eu passo esse prefixo local, estou definindo esse prefixo, eu uso ele para definir uma variável em que ela respeite o escopo em que ela foi criada. Então é sempre bom vocês colocarem local, mesmo sendo uma variável global, tá? Então, por exemplo, eu estou definindo uma variável chamada setKey e ela recebe o quê? Olha só o que ela está recebendo, que interessante. Ela está recebendo vim.api.newVim_setKeyMap. Agora imagine vocês criando aí 30 keymaps aí. Tem que escrever tudo isso aí. Ridículo, não tem necessidade. Você pode só criar uma variável local e onde ela recebe tudo isso aqui. Como no caso aqui, ó, é um método. Olha só, acabou virando um método resumido, ó, setKey. Então, por exemplo, o que é o primeiro argumento aqui como string? É onde vai ter efeito esse atalho, se vai ser no modo de inserção, no modo normal, no modo visual. O N quer dizer que isso será aplicado no modo normal, ou seja, quando você dá ESC e o cursor fica gordinho igual tá ali, tá? Então, qual que é a combinação de tecla? Isso será definido também como string no segundo argumento. Então a leader, a minha tecla leader, certo? Eu nem lembro onde eu especifiquei que é a tecla leader. Deixa eu ver. Não tá aqui, mas depois eu caço ela aqui e mostro para vocês. Então a minha tecla leader S, ou seja, para mim é vírgula S, ele vai fazer aqui, ó, source dentro de app data local nvim init.vim. Então ele vai fazer um source aqui para o meu init vim. Tem um método de fazer isso para o arquivo Lua. Ainda não fiz, tá? Isso aqui é só uma primeira parte dessa configuração em Lua aqui do NeoVim. Como eu vou fazendo devagar porque eu não tenho muito tempo. Eu estou gravando 1 da manhã para acordar às 7 para estudar. Então eu vou fazendo em parte, aí eu vou gravando para vocês vão acompanhando. Certo? Então, recapitulando, ó. Em qual modo do editor será aplicado, qual o atalho que eu quero configurar, quais são a combinação de tecla que eu quero configurar nesse caso. A terceira string que eu passo, ó, perceba que é aspas simples. O que é que esse comando vai executar? Simples assim. E aqui eu passo aqui como último parâmetro entre chaves aqui, se eu vou remapear ou não, tá? Então, no remap true, ou seja, ele não está remapeando, tá? Esses são os argumentos que você precisa. Então o leader I, ele vai abrir aqui, ó, o init.vim. Então, por exemplo, ó, aqui ele já não está funcionando, porque muito provavelmente a minha leader key eu tenho que configurar de novo. Estou até colocando aqui, ó, instruções para o KB de globais, de buffer único, tá? E aí sucessivamente. Aqui de baixo, ó, no modo normal, se eu apertar F2, quem que ele vai abrir? O nerd
né? O Nerd Tree. Aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Acho que vocês não estão vendo aqui, ó. No modo normal, a tecla F2 vai executar o Nerd Tree Toggle, né? Um Enter. Simples assim. O I, o que o I vai fazer? Aliás, o I não, perdão. No modo de inserção, ó, o I aqui, ó, modo de inserção, Ctrl D, ele vai, ó, V maiúsculo, selecionar a linha, Y, copiar, P, vai fazer um paste, né, colar, e A maiúsculo para entrar no final da linha no modo de inserção. Então, ó, tô apertando Ctrl D, ó, nada. Agora, se eu apertar I no modo de inserção e apertar Ctrl D, ele clona. E o Ctrl S ele vai salvar, como vocês podem ver aqui. Eu preciso configurar a minha líder aqui. Mas depois eu configuro. Eu não vou postar no GitHub agora, então eu vou postar só quando estiver pronto. Então aqui é mais um resumo assim de como configurar as teclas de atalho aqui no Vim, usando o Lua. Então vamos para o plugins aqui, ó. Esse arquivo plugs.lua é onde eu configurei para que ele seja o arquivo responsável por fazer o seu fonte de onde está configurado todos os plugins que eu estou usando. Aqui é muito curioso, porque eu não estou usando um gerenciador de plugins escrito em Lua. Eu estou usando o Vim Plug para o Vim Script. Só que eu estou chamando eles pelo Lua. Então eu sei que parece uma mistura esquisita, mas é bom fazer esse tipo de coisa para ir explorando como funciona tudo. Talvez quando eu decidir postar ele no GitHub não vai ter essas coisas. Mas em vídeo está registrado, caso eu mude, com certeza vou explicar o porquê eu mudei. Mas é bom que já fica registrado aí e vocês vão entender como é que algumas coisas são muito diferentes. E no final, quando eu explicar o que eu tô achando até agora, vocês vão entender o meu lado, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse no Vim Plug, perdão, no Nelvim não, gente, é só o sono. No Vim Script a gente ia colocar plug, aspas simples, repositório, não é repositor, repositor barra repositório. Então esse seria a combinação de teclas que, nossa, eu nem sei se está estourando o som, deixa eu ver, acho que não está estourando não, enfim. Então esse aqui seria o básico, o tradicional para a gente configurar os plugins no Vim Script. Aqui, olha o que a gente tem que fazer, o plug a gente substitui por tudo isso daqui, ó. Vim.fn, que é uma function dentro de string plug, né, o cerquilha, e depois o repositor e o repositório depois do, né. Então a gente também pode fazer isso aqui, ó. Eu deixei em comentário aqui para não esquecer. Seguir o mesmo princípio de lá na frente, olha só. Local plug, olha só, P maiúsculo, ele vai receber o que? Vim.fn, olha só. E dentro, como string ali, né, o plug cerquilha. Então agora, quando eu digitar o plug, é o mesmo que eu digitar isso daqui. Essa variável está armazenando tudo isso daqui e vai funcionar tranquilamente. Deixa eu pegar aqui no repositório o utsnippets, ó, não, deixa eu ver se está aqui. Não está ali o utsnippets, então vamos usar ele como vítima. Utsnippets, aqui ó, utsnippets. Vou selecionar essa linha toda. Então eu vou vir aqui, ó, logo na primeira linha. Vou colocar aqui, tá? Beleza. Então percebam que só tem esse cara aqui, ó, como plug, ó. Vou salvar, vou sair, vou entrar, certo? E eu vou chamar aqui o plug install para ele poder chamar o Vim Plug, né? Olha só, aqui ele já está aqui already installed, porque eu já instalei ele anteriormente, mas ele não vai ficar nem visível. Eu vou rodar de novo só para vocês verem. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou comentar só para vocês verem.
Ó, ele nem aparece aqui, ó, tá vendo? Nem aparece. Ó, e agora ele apareceu, ó, Old Snips, certo? Então assim, eu poderia pegar tudo isso daqui, ó, substituir por plug, ó. Aqui o meu Ctrl+V ele tá colando, eu não tô entendendo por que ele tá colando, mas deve ser configuração do terminal. Deixa eu ver se não é nada em relação à configuração aqui dessa porcaria. Interação, deixa eu ver aqui. Navegação tradicional. Copia a seleção automaticamente para a área de transferência. Vou desativar por desencadeamento. Deixa eu ver aqui em Windows PowerShell. Avançado, será? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só salvar. Deixa eu dar uma sapeada rapidinho aqui no arquivo do JSON. Vou ver com o bloco de notas mesmo. Ó, Ctrl C. Aqui, ó, Ctrl V. Paste. Paste eu vou colocar Ctrl mais Shift. No Ctrl C também, mais Shift. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Certo, agora vamos ver se vai funcionar. Deixa eu só selecionar esse aqui. Tá, agora vamos ver. Ctrl V. Ah, agora sim. Opa, acho que eu fiz cagadinha. Será que vai? Ah, moleque. Ah, perceba que eu mudei tudo. Não me deu erro, então ele vai encontrar tudo tranquilamente. Então dessa forma ele fica muito mais fácil. Aí entra questões de conceitos básicos de programação na linguagem Lua, tá? Então eu não mudei muita coisa até agora. Aqui na parte da linguagem Lua é isso. Que mais? Ó, vamos aqui na pasta teste. Eu tenho um arquivo C. Vamos brincar nele ali. Deixa eu aumentar aqui. Então vamos lá, fazer um arquivo aqui, ó. Ó, eu não tenho snippet, eu coloquei um atalho que é "U". Ah, mas ele não vai por causa do... minha tecla líder, né? Não vai porque eu não configurei a tecla líder. Porque agora nem vou conseguir lembrar como faz isso. Que fiasco que eu sou. Pô, eu esqueci de setar ela. Deixa eu ver aqui. Cara, e aqui, ó, se você colocar HLua, vai ter muita informação, tá? Muita informação. PF, cara, um monte de explicação aqui do que você pode fazer, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui como líder.
eu não vou lembrar agora. Esqueci mesmo, dei molinho agora, eu não vou conseguir lembrar. Eu tenho no Art configurado a maior parte. Tá bem mais avançado que esse aqui. Enfim. Né? Se bem que aqui... Deixa eu pensar aqui. Não, eu não vou lembrar. Meu cérebro é meio deficiente, eu não vou conseguir lembrar. Mas de qualquer forma, deixa eu ver. Vim ponto. Ó, pt.set. Vim.apt.leader. Leader. Deixa eu ver. Olha lá, uma opção não válida. Aqui eu vou ter que fazer diferente, então. Vamos colocar aqui, ó. Vim.cmd. Let map leader. Eu acho que é assim. Aí. Tá bom. Tá funcionando. Oh, meu Deus. Bom. A map leader tá funcionando. Isso aí é o que importa. Depois eu vejo como... Eu não vou lembrar como que é o comando em Lua aqui. Bom, tá funcionando. Isso é o que importa. O importante é que importa, tá? Tá, então deixa eu sair aqui. Aqui que tá o arquivo, deixa eu ver. Tá, então esse aqui. Ih, caramba, abri coisa... Não era pra abrir o QT. Não. Oh, meu Deus. Beleza, então vamos lá. Include stdio.h int main. O main eu não tenho. Então vamos ver se... outros snippets, então vamos lá. Eu ainda gosto de usar as coisas do VimScript. Eu não sei até onde... bom, depois eu falo minhas considerações aí, vocês veem aí com base no vídeo, com as coisas que eu falei, o que vocês pensam aí, tá? Então, int main, int argseek, quantidade de argumentos, char argvehicle, sorry, de argumentos. Return 0. Code here. Vou colocar aqui a print. Não coloca nada não, tá ótimo. Beleza, então. Aí, garoto bonito. Printf, opa. Opa, beleza. Salvo, então vamos chamar aqui a minha funçãozinha, o GCC. Oh, caramba. GCC, CLI. Olha lá que bonitinho. Já me deu um monte de erro aqui. Esses erros que tá me ocorrendo aqui é por conta do GCC. Uma parada aqui no meu GCC que deu pau aqui. Não sei que demônio é esse aqui. Mas, todavia, entretanto, de qualquer forma, deixa eu fechar. Type main. Então, meu GCC tá com um pau.
Não é touch, não. Oh, meu Deus. É, no arquivo que tava com o pau. Aí, ó, tá funcionando. Não era o meu arquivo que tava zoado. Então tá aqui, ó. Bonitinho, tá? Meu Deus do céu, oh, meu Deus. Pronto. Então por enquanto a configuração que eu fiz até agora na mão, que eu descobri sozinho, é isso. Apesar de que eu li muita documentação, li muita coisa, é muito confuso, muito assim, vago. Então até agora tudo isso aí que vocês estão vendo como que tá o Nelvin. Em relação a Script Lua, nossa, eu tô cagado de sono. Então, como a gente pode ver, por exemplo, tem coisa que não está implementada, como por exemplo aqui no caso, esses comandos eu tenho que... Aqui, ó, esse vim ou background dark, pô, funcionou, certo? Aqui a gente pode tentar fazer a mesma coisa, ó. Aqui a gente pode tentar fazer o mesmo esquema, ó, ao invés de usar esse comando genérico aqui, a gente pode colocar vim.o.cursorline apt recebe a string line. A gente pode colocar assim. Ó, funcionou. Tá vendo? Aqui, ó, já funcionou. Então a gente já pode chamar outra chamada genérica aqui. Ó, bonitinho, tá vendo? A gente poderia fazer, por exemplo, assim, né? Vou fazer aqui só para deixar mais claro o que eu posso fazer aqui, ó. Variável set, tá? Então a gente coloca ali local set, ele recebe vim.opt. Aí aqui, para ficar mais parecido como era, a gente muda para set. Legal, funcionando balinha, tá? Aí a gente não precisa mais ficar digitando vim.opt. Tá vendo? Funcionando tudo balinha. Aqui, ó. Funcionando, tá? Então a gente pode fazer isso daí. Para facilitar, a gente enxuga o código. Então, por exemplo, ao invés de ter que fazer todo aquele código lá, a gente usa o set, porque a gente sabe, fica mais fácil para você se adaptar. A gente sabe que existe a função set cursor, cursor line. A gente sabe que tem o set tab stop, shift width. A gente sabe que tem o set
autoindente, entre várias outras coisas, tá? Uma coisa a gente vir aqui, ó, cursor bind. Cara, tem muita parada que eu não vou lembrar. Tem um que ele deixa o cursor... Oh, meu Deus. Ele deixa o cursor fininho, não vou lembrar. Não vou lembrar, não fico inserando no negócio, só pego e faço. Bom, é isso, tá? Isso aqui é mais ou menos como que seria você... essa é a minha transição de ficar migrar do VinScript pro Lua, certo? O que eu achei até agora, tá? Eu sou um eterno apaixonado pela linguagem Lua. Eu acho uma linguagem assim formidável, impressionante. Eu acredito que os plugins que serão inscritos, e já são inscritos em Lua, eles vão ser muito melhores do que os que já temos, principalmente os que são escritos em Python, que é uma linguagem lerda. Não tem nem comparação o desempenho da linguagem Lua em relação ao Python. Lua é muito superior. A maior questão agora a gente vai ter temos duas linguagens interpretadas sob o capô do NeoVim, o VinScript e o Lua. Sabendo que você tem muito mais performance com o Lua, não tem o porquê da existência do VinScript, apesar de que eu adoro o VinScript. A maior questão os caras vão fazer uma migração total, criar os módulos próprios em Lua e tudo mais, excluir o VinScript do NeoVim, fazendo o NeoVim ainda mais performático, ainda mais moderno em relação aos plugins que serão criados a partir da linguagem Lua. Não sei, é um trabalho muito grande. Então, até esse presente momento, o que você tem que pôr na sua cabeça? Você tem que aprender a usar o Vim, o Vim na questão de comando, teclado, keybinds, essas coisas todas, você tem que saber isso. Você tem que saber VinScript, você tem que saber personalizar o NeoVim com o VinScript. Você tem que saber programar em Lua. E agora você tem que saber a parte de built-in, de integração, né? VinScript / Lua. Então, são 5 coisas que você vai precisar saber agora. Na minha concepção, na minha ideia, na minha visão, no meu pensamento, é um custo muito alto só para você ter algo que você pode fazer em VinScript. Se você parar para analisar que a enorme gama de plugins para o Vim é escrito em VinScript, você já entende que pelo menos no mínimo 90% de tudo que tem aí de plug por aí você consegue fazer com o VinScript. Talvez algumas coisas mais bonitas serão feitas com Lua? Sim, com certeza. Mas isso não quer dizer que você tem que ir para o Lua porque, nossa, o VinScript é ultrapassado. Eu, sinceramente, tem gente que fala que você fica adicionando plugin no Lua no Vim ele fica pesado. Mas, porra, pra que você quer primeiro de tudo, pra que você quer o NeoVim? Para transformar numa árvore de Natal ou para ter produtividade, para você trabalhar, para você produzir, para você estudar? Para ser uma árvore de Natal, pelo amor de Deus, né? Já vai direto para um VS Code, um IntelliJ IDEA, para um Eclipse, vai para uma coisa grande, entendeu? Aí tem gente que fala que não, eu sou roots, eu sou raiz, eu sou, né? Sou da velha guarda, sou old school, uso Vim só que o cara coloca um monte de plugin aí e o negócio fica parecendo uma árvore de Natal, fica parecendo aqueles ônibus no final de ano cheio de luzinha. Porra, não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. Então, assim, é ótimo você ter produtividade. É ótimo você personalizar e deixar com a sua cara. Só que se você personalizar a ponto de que tá afetando a saúde do editor de tal modo que ele se torna algo lerdo, não tem por que usar Vim. Primeiro que o primeiro ponto para você usar o Vim é porque ele é leve, porque você tem uma máquina ruim e precisa de uma coisa boa. Pelo menos para mim sempre foi assim. Então, no meu ponto de vista hoje, se você pegar aqueles tutorial assim que você vai lá, dá uma dúzia de comando
já vira uma árvore de Natal ali, você não precisa fazer nada. Ok, top, né? Eu vi uns aí que coloca o VS Code no chinelo. Mas se você é um cara meio tradicionalista, você quer personalizar, construir o NeoVim seguindo o que você a sua particularidade como programador, não vale a pena. Não tá valendo a pena. Porque você vai ter que aprender muita coisa para colher um fruto bom. Então, às vezes, tem gente que usa Nano até hoje porque fala que Vim tem uma curva de aprendizado muito alta. Se antes já era alta, agora imagina, você tem que ter 3 passos importantes: aprender a usar o editor, aprender os atalhos no teclado, aprender o VimScript, aprender Lua, aprender os conceitos de integração de VimScript para Lua. Porra, pelo amor de Deus, né? Você está multiplicando a curva de aprendizado. Se chegar um momento em que o NeoVim for reescrito, excluir o VimScript, Lua foi implementado em sua totalidade como uma linguagem nativa sob o capô do NeoVim, de tal modo que, e não é muito difícil, afinal de contas, NeoVim foi escrito em C, Lua foi criado a partir da linguagem C, então essa integração aí não é para ser difícil não. Indo pelo básico, né, pelo raciocínio tolo de 1 mais 1 é igual a 2, tá? Né, sem ir para uma linguagem, para um ponto muito técnico, e sim só aquele palpite tipo, eu acho que é isso. Seria muito legal você ter uma linguagem muito mais performática, se limpar todos esses tapa-buraco de VimScript para Lua, criar sua própria configuração em Lua. Nossa, vai ficar ótimo. E é isso, cara. Eu acho que de momento, se você seguir algum tutorial que é só copiar e colar e já te dá tudo pronto ali, pô, beleza. Agora, se você quer personalizar, sentir na mão como que é o seu programador, construir o seu Vim com as suas próprias mãos e falar, cara, isso aqui é o meu Vim, essa é a minha configuração, vai ter dor de cabeça. Eu tive dor... Ó, eu já programei bastante em Lua, já fiz bastante coisa em VimScript, uso Vim há uns par de anos, e eu apanhei pra caramba, hein? E ainda tô apanhando. Então imagina você agora, se você estiver começando agora a usar o NeoVim e já quer se adaptar a isso aí, pelo amor de Deus, você vai apanhar um bocado. Não que eu seja assim algo de bom, que eu seja um programador foda, muito pelo contrário, é porque eu já estou habituado e já tenho uma bagagem com isso. Então pra mim que já tem uma bagagem foi muito difícil, com certeza pra quem é novo no NeoVim vai ser ainda mais difícil. Então, sinceramente, eu acho que não vale muito a pena não. Tá? Mas esse é meu ponto de vista, é o que eu penso. O que eu penso pode não ter valor nenhum pra vocês, mas é isso aí. Tô com sono, desconsiderando as merdas que eu falei. Vou ficando por aqui, um forte abraço, um beijo no fundo do seu coração. Fui.